Olá, estamos ao vivo aqui na minha página de relacionamentos, Papo de Relacionamento com a Fabi Matos e todas essas pessoas maravilhosas que estão aqui. Hoje nós teremos uma convidada que entra já já ao vivo aqui com a gente para falar sobre um tema extraordinário que todas vocês vão amar. Mas antes eu quero pedir para vocês que estão chegando na live compartilhar, informar sobre esse conteúdo incrível, porque hoje vocês vão ter aqui conteúdo de utilidade pública, literalmente, para todo mundo que está interessado em mudar, em transformar as suas relações, a sua vida, criar mais autoridade, saber como lidar com essa situação que a gente vai falar aqui hoje. E o nosso tema é o poder da autovalorização nos relacionamentos. Quem não está passando por relacionamentos nocivos ou relacionamentos que estão precisando de uma regulação, vocês estão passando por isso. Então, hoje é o dia de vocês estarem aqui presente, fazendo essa presença com a gente. Por quê? Porque o conteúdo de hoje está extraordinário. Vocês têm noção disso? De que o que vocês vão receber aqui hoje vai ser algo muito especial. E nossa convidada, ela é mentora em autoestima e terapeuta holística. E hoje ela vai falar sobre algo aqui extraordinário, que vai acrescentar nas suas relações, nas suas vidas e muito mais. E eu tô fazendo aqui, enviando o convite da live para as pessoas, porque essa live não pode ficar sem ninguém assistir, porque esse conteúdo é extraordinário. Fiquem tranquilos que essa live também no final vai ser salva aqui na página. E também, nossa convidada, ela fará uma surpresa para vocês no final da live. Só para quem ficar até o final da live, quem seguir nossas páginas. E agora, eu vou chamar aqui minha queridíssima convidada, Pérola. Exatamente isso. Eu vou ver se eu consigo mandar aqui para você o convite. Então você me manda, eu lhe aceito. Por favor, me manda o convite aí que eu não estou conseguindo te enviar. Os seguidores estão chegando. Márcia já está aqui, mais do que nunca, assistindo a nossa live. Deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo. Fazer parte desse momento incrível, nossa querida convidada. Olá! Olá, maravilhosa! Que bom te ver, que bom você estar aqui. Me vê? E eu já Assim, mas te ouço. Eu vejo uma tela preta, mas te ouço. Você me ouve, me vê? Não, eu não tô te vendo. Vamos ajustar isso aqui, peraí. Não, é porque às vezes dá esse erro no Instagram, tá? É normal, eu já tô acostumada. Por isso que eu tô perguntando. Se você não tá me vendo, segue porque é bug do Instagram. É? Então vamos nessa. Vamos seguir aqui. O pessoal tá chegando, mas eu queria muito que você aparecesse para mim também. Mas não tá aparecendo, então vamos nessa. Eu quero que você se apresente, maravilhosa. Me fale quem é Pérola Isis Bittencourt. Venha com tudo e fale quem é você, meu amor. Boa noite, primeiro, é um prazer estar aqui na sua página, Fabi, para falar de um tema tão poderoso e tão importante como é a autovalorização nos relacionamentos. Primeiro, gratidão pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Boa noite a todo mundo que está chegando, estou vendo umas carinhas conhecidas aqui. Um beijo para vocês, meus amores, saudades. E eu, gente, para quem está me vendo pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Pérola Isis Bittencourt, eu sou mentora de autoestima e terapeuta holística. E eu ajudo principalmente mulheres a se posicionarem na vida delas com mais autoconfiança, amor próprio e segurança, quebrando os medos de ser quem elas são, para fazer o que elas quiserem, seja no trabalho, nos relacionamentos, aqui no digital, não interessa. É você se permitir ser você e ter o sucesso que merece na área que você quiser. E para fazer isso eu faço através das minhas mentorias de autoestima, né? Eu criei o método Pérola de Reconstrução de Autoestima, onde nessa mentoria eu ajudo você a se descobrir, tirar os pesos que não servem mais, para você ter clareza do que quer e conquistar esse sonho. E eu também faço
as terapias. Eu trabalho com diversas terapias e também com oráculos, porque eu gosto muito de juntar várias coisas para nós chegarmos à raiz das questões. E é sobre isso, é um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente falar sobre autovalorização. Muito obrigada pelo convite. Agradeço pela você maravilhosa. Já esteve na página do Conecta Elas. É uma pessoa que está sempre frequente aqui, agregando valor às minhas páginas, tanto lá na página de possibilidades, como aqui na página de relacionamento, aqui na página do Papo de Relacionamento com a Fabi Marques. E hoje, como você falou, a gente vai falar sobre um tema especial. Mas antes de a gente começar, eu quero saber se hoje você tem alguma surpresa para os seguidores que seguir a gente, que seguir você, que seguir a nossa página. Tem alguma surpresa para o final dessa live para esse pessoal ficar aqui assistindo a gente seguir você? Claro que tem. Você me chama para uma live especial com mulheres maravilhosas. É claro que eu preparei um presente surpresa para quem ficar até o final e seguir algumas orientações que a gente vai dar. Com certeza. Tem que assistir a live até o final. Tem que seguir a página da Pérola, que eu vou colocar aqui já já nos comentários, e também ela vai divulgar também. E a nossa página aqui do Papo de Relacionamento com a Fabi Matos. Mas hoje, Pérola, a gente vai falar sobre um assunto bem amplo e que a gente precisa entender, que é a questão da autovalorização dos relacionamentos. Quantas mulheres estão vivendo relacionamentos onde elas estão se marginalizando em relacionamentos que elas não são valorizadas, onde elas não são validadas, e isso é muito sério. O que é que você pode me dizer, assim, mais ou menos, sobre essa questão, sobre a autovalorização? O que é que significa? O que é que pode acrescentar na vida das pessoas? O que é que o alerta que dá para essa situação? Vamos lá. Antes de eu falar sobre autovalorização, eu quero ir um pouquinho à frente, que é falar sobre autoestima. Porque muitas pessoas, eu falo que eu gosto de desmistificar o que é autoestima. Muitas pessoas confundem autoestima com aparência, com ser bonita. E a autoestima é muito além do que isso. Isso é uma parte da autoestima. E eu vou explicar isso porque isso tem tudo a ver com autovalorização. Autoestima, o que é? Assim, se a gente fosse falar, defina a autoestima em uma frase, é o que você acredita ao seu respeito. Autoestima é isso. Por isso que a gente fala que você tem uma autoestima alta ou uma autoestima baixa, porque é o que você vê ao teu respeito. Você vê de uma forma positiva, que é quando ela está alta, ou você se vê de uma forma negativa, que é quando ela está baixa. Entendeu esse conceito? A gente vai para a autovalorização. Porque a autovalorização é justamente quando você está valorizando o que você tem de bom e nesse processo você faz o que? Eleva a sua autoestima. Que é quando você se valoriza, você começa a falar bem ao seu respeito, fazer condutas que te elevem, que te façam feliz, que te preparem para ter uma vida melhor. Então, a autovalorização é isso. São pensamentos, falas, condutas, atitudes, escolhas que te fazem se sentir bem com você mesmo. Exatamente. E essa questão que você está falando aí é tão séria, porque quando você não se conhece também, isso interfere muito sobre essa questão, não é, Pérola? Sobre você não saber quem você é, o seu merecimento, qual o nível de amor que você tem por você. Isso tem ligação direta com essa questão da autovalorização? Diretíssima. Quando você não tem clareza de quem você é e do que você merece, você aceita qualquer coisa. Exatamente. A partir do momento que você se coloca, que você entende, eu sou assim, e eu mereço isso, é que o jogo fica diferente. Eu fiz uma live ontem na minha página, falando justamente qual é o primeiro passo, o passo fundamental para você começar a levar a autoestima. Dá uma olhadinha lá depois, quem tiver, tá lá no meu Instagram, @PérolaBittencourt Autoestima, e também tá lá no YouTube. No meu YouTube, que é o Pérola Bittencourt Autoestima também. E assim, mas só para dar um spoiler, gente, o primeiro passo é clareza. Exatamente. Eu falo um pouco mais sobre isso, mas é clareza. Lá eu desdobro um pouco mais, então eu aconselho que vocês assistam. Mas é você ter clareza de como você está agora. Entende? Então, você tem que ter clareza. O que você pensa a teu respeito? Eu vou dar um exemplo, tá? Que vai ficar um pouquinho mais fácil. Eu atendo mulheres e boa parte delas estão justamente em busca de elevar a autoestima delas. E eu criei uma das minhas técnicas que eu tenho, uma mesa radiônica que eu desenvolvi para trabalhar isso, é uma metodologia de reconexão de autoestima. Né? E nessa metodologia eu vou ver quais são os bloqueadores de autoestima que estão ativos.
E uma das sessões que eu fiz recentemente deu que a autocrítica estava muito forte. E a pessoa falou: não, Pérola, eu não me critico. Não, eu falo muito bem ao meu respeito. Só que 5 minutos antes, ela tinha acabado de falar para mim que ela não gostava de uma parte X do corpo dela por conta disso, disso e disso. Daí eu virei para ela: então, sabe o que você me falou há 5 minutos atrás do que você não gosta em você? Isso é uma autocrítica. Isso é você se denegrir. E porque pode ser muito bobo você parar para falar: ah, Pérola, isso é muito bobo. Como ela não percebeu? A gente não percebe no dia a dia, porque é normal para você falar essas coisas. É normal, às vezes, você falar: ai, eu sou burra mesmo. Quantas vezes eu já me peguei antes do meu processo de autoestima, eu falava muito isso pra mim. Eu falava: nossa, como eu sou burra, como é que eu fui fazer um negócio desse? Gente, isso é uma forma como você fala pra você, como, gente, eu sou burra. E você tá se ouvindo, você acredita. Você entende o que eu quero dizer? Quando você está fazendo, você está se depreciando. Você mesmo está baixando a sua estima por você. Quando você começa a elevar a tua autoestima, você começa a prestar atenção. Epa, o que eu estou falando ao meu respeito? Porque as pessoas se preocupam muito com o que os outros falam. Mas no processo de autoestima, o primeiro passo é você entender o que você está fazendo com você. Então é você começar a se ouvir. Ouça, presta atenção. Se realmente você não fala mal de você, você tem certeza disso? A pessoa, eu dei o exemplo dessa minha cliente, era tipo, de verdade, sem brincadeira, uns 5 minutos antes. E ela não percebeu. Porque é tão natural o processo de você se desvalorizar na sua vida, muitas vezes, que você não presta atenção. E aí que está o perigo, quando a gente fala da importância da valorização dentro dos relacionamentos. Se você não tem o costume de se valorizar solteira, quando você está num relacionamento, fica muito mais difícil. Se você já não tem esse hábito. Exatamente, Pérola. Você fala uma coisa muito importante aí, porque tem pessoas também que elas acham que a autoestima está ligada só à roupa, à maquiagem, à sua aparência. E tem muita gente que acha que não tem baixa autoestima, e isso interfere diretamente nas suas relações. Porque ela vai se sentir o tempo inteiro, a pessoa que está com você, ela nunca vai conseguir te agradar. Porque vai dar um elogio, ela vai dizer que não é bem assim, eu preciso melhorar, eu não estou bonita. Então, eu queria saber, assim, que você me explicasse de que maneira essa autovalorização, a questão do afeto, a qualidade nos relacionamentos, isso influencia diretamente, basicamente em quê, assim? A autovalorização, ela influencia na qualidade do seu relacionamento. Eu diria, se seu relacionamento, quanto melhor a sua autovalorização de uma forma equilibrada, mais saudável é o seu relacionamento. Por quê? Porque você não coloca pesos no outro que não são dele. Exatamente. Porque assim, gente, vou tentar dar um exemplo prático. As pessoas fazem o que quando elas querem um relacionamento, na maior parte das casas? Ela quer o quê? A metade da laranja. Exatamente. Complete. Só que, na realidade, um relacionamento não é para isso desta forma. Você tem a obrigação de se fazer feliz e de ser completa sozinha. Mas é legal você ter uma outra pessoa que caminhe com você. Não supra os seus desejos. Oi? Que agregue. Porque a gente não pode achar que a felicidade da gente é o outro. Não é isso? Exatamente. E esse é o ponto da autovalorização, que a autovalorização é uma parte disso. Porque assim, aí é autovalorização associado à autossuficiência, tá? Tem muitas coisas associadas a isso. Mas a autovalorização, quando você se valoriza e se você se é autossuficiente, quando eu falo autossuficiente você sabe que se aquele relacionamento acabar, você não vai morrer. Porque a maior parte das pessoas que falam: ai, meu relacionamento acabou, minha vida não tem mais sentido, gente, tá errado. Se tranca, né, Pérola, para outras relações, achando que o outro que está jogando é culpado do que aquela pessoa lhe fez culpar. Exatamente. E não é isso, gente. Os relacionamentos, primeiro que quando o relacionamento acaba, tem a culpa dos dois ali. Exato. As duas partes têm responsabilidade. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas transferem as carências delas para os outros. Principalmente quando ela não se valoriza. Por quê? Quando você tá com uma carência baixa, uma autoestima baixa, você acha que o outro vai resolver o teu problema. As pessoas muitas vezes procuram relacionamentos para tapar os buracos que tem dentro delas. E isso causa os problemas nas relações. Porque quando você quer que o outro resolva algo que ele não pode resolver, fica uma cobrança
que não vai dar resultado. Por exemplo, as pessoas que têm a necessidade de serem amadas e quer que as pessoas digam que a pessoa ame elas. Óbvio que a gente quer ouvir que nós somos amados. Só que tem nível você querer, e outra coisa é você ter uma necessidade visceral. Tem pessoas que têm necessidade de ouvir, eu amo você. E mesmo quando a pessoa fala, a pessoa não acredita, porque ela tem uma falta de amor por ela tão grande que ela tenta que o outro supra. Só que o outro não consegue. E aí começa a ter os problemas de relacionamento, porque vem, você não me ama, daí vem o ciúme, porque você se acha menor, você tem ciúme. Entende? Exatamente. A cobrança, eu fiz um vídeo falando sobre isso ontem, sobre cuidado com esse tipo de relacionamento. Se você se sente encarcerado, você tem que deixar de ser você para ser a outra pessoa. Porque você tem que agradar sempre aquele relacionamento, aquela pessoa, aquela carência, aquele distúrbio emocional, porque isso é uma questão de distúrbio emocional afetivo. Quando você quer cobrar demais do outro o que ela tem que ser para você, a perfeição não existe ninguém perfeito, né, Pérola? Uhum. E a gente está falando aqui, gente, em momentos de casos extremos. É óbvio que todo mundo tem as suas carências, e é óbvio que em algum momento qualquer pessoa cobrou coisas ali que talvez não fosse de outra pessoa, porque nós somos humanos. Mas a gente está falando em níveis que começa a desgastar o relacionamento. De vez em quando, coisas assim vão acontecer. É normal, somos humanos, vai dando desgastes, assim. Mas quando é toda vez, é aquela coisa constante. Por exemplo, pessoas com ciúme muito grande. Uma pessoa com ciúme muito grande, ela tem uma confiança muito, muito baixa. A autoestima dela é zero, a pessoa dessa. O ciúme é uma falta de confiança. Vai falar, mas eu não confio nele. Primeiro, se você não confia na pessoa, por que você está com ela? Não faz sentido para mim. Começa por aí. Não é comigo, é com ele. E você acha que você é tão, vamos dizer assim, pouco, que ele vai procurar outra pessoa, porque é isso que passa. É esse tipo de insegurança que vem com o ciúme, gente. E eu não estou falando que o outro, às vezes, porque tem gente que, vamos combinar, que é complicado para ter relacionamento. Tem gente que não serve para ter um relacionamento. Mas eu estou falando da postura individual. Se a tua postura individual é de uma pessoa muito ciumenta, avalia, porque se você tem um ciúme muito grande é porque você tem um nível de insegurança muito grande. E você precisa trabalhar isso para que você tenha relacionamentos mais saudáveis. E, Pérola, eu queria tirar uma dúvida com você, até a dúvida de muitas pessoas que estão aqui na live. Se essa questão da autoestima, da autovalorização, tem a ver com traumas que foram passados lá no passado da família, ou alguma perda, ou algum abuso, alguma coisa relacionada a esse tipo de fragilidade que a pessoa traz para a vida, para o seu relacionamento. Cada caso é um caso, tem que se analisar, ver como é aquela pessoa, mas normalmente sim. Porque eu falo uma coisa muito importante, gente. Autoestima, ela não é algo. As pessoas às vezes acham, você tem, você não tem. Autoestima não é isso. Autoestima se aprende e se ensina. Então, muitas pessoas têm autoestima baixa porque no ambiente em que elas cresceram, elas foram desvalorizadas. Então, é um trauma ali. Mas você vai falar, Carol, mas às vezes tem duas pessoas que nasceram no mesmo ambiente, são irmãos, e um tem uma autoestima muito elevada, o outro não, e eles foram criados da mesma maneira. Mas aí é como cada um vai lidar com os estímulos. Por isso que é uma coisa muito da pessoa. Tem pessoas que vão lidar de uma forma, tem pessoas que vão lidar de outra. Mas é claro que as questões de autoestima têm muito a ver com a tua criação, com os teus traumas, com o teu histórico. Uma pessoa que nasceu num lar mais saudável e equilibrado tem uma tendência a ter uma autoestima melhor, mas não necessariamente é assim. Por quê? Porque tem outros fatores envolvidos. Então, é caso a caso, mas sim, uma baixa autoestima muitas vezes tem relação com algum tipo de trauma, algum tipo de problema, algum tipo de situação que a pessoa passou que fez ela desacreditar dela. Exatamente, você está certíssima. E aí, a gente falando sobre essa questão, Pérola, quais são os sinais que você assim, pode me passar, que apresenta com a pessoa, ela não se autovaloriza no relacionamento? Quais são os sinais que ela apresenta? Um sinal muito forte é quando ela não faz nada para si. Um sinal é, por exemplo, a pessoa que você vê que ela faz tudo pelo outro, mas você pergunta para ela, e aí, o que você fez para você? Não tive tempo. Avalia, se você está tendo tempo de fazer isso para outras pessoas, por que você não está fazendo para você?
Esse é um dos primeiros sinais de que a pessoa está se desvalorizando dentro de um relacionamento. O segundo que eu acho muito importante é: você está colocando as suas opiniões ou você está deixando que o outro dite tudo que vai ser feito? É importante. Porque tem momentos que a gente vai ceder, gente. Num relacionamento é super normal. A gente não vai conseguir as coisas da forma como a gente quer sempre. Tem que ter uma troca ali. Mas se você sempre não pode falar o que você sente, dar a sua opinião, falar como são as coisas, é um sinal de que naquele relacionamento você não está se posicionando como você. Exatamente. E é uma coisa que você falou aí, essa questão do posicionamento, Pérola, porque eu acho que tudo tem que ter um limite. E essa questão, o que é que você acha dessa questão? De você aprender a dizer não e não dar palco da sua vida para outra pessoa. Porque isso é muito Olha, importante na relação. é fundamental você aprender a dizer não em qualquer relacionamento, não só relacionamento amoroso. Qualquer relacionamento, para ser saudável, você tem que aprender a dizer não. Por quê? Tem uma frase que eu gosto muito quando fala disso: é todo não que você fala, todo sim que você fala, querendo dizer um não, você está dizendo não para você. Exatamente. Então, aonde você está se colocando na sua vida? Eu falo isso, gente, pode parecer muito fácil eu falando, mas eu tô falando como uma pessoa que não sabia falar não. Tá? Eu era uma pessoa. Quando eu falo de autoestima, não é porque, eu falo de autoestima porque eu li num livro, não. Esse é o processo da minha vida. A minha vida foi eu aprender a levar a minha autoestima. Então eu sei de tudo que eu tô falando aqui. Em níveis diferentes, porque cada um tem a sua história, mas esses processos, em diferentes tipos de relacionamento, eu tive que passar. Para que Então eu você pudesse. vivenciou, né, Pérola? Você vivenciou isso na sua vida mesmo. Na minha vida pessoal, porque eu era uma pessoa que eu não tinha autoestima, gente. Eu era uma adolescente, eu sempre fui acima do peso, né? E eu era uma adolescente que eu não tinha autoestima, mas eu não sabia disso. Por quê? Tipo, eu tinha segurança, né? Normal. Mas lembra que a gente falou que autoestima era aparência? O que as pessoas falavam que era autoestima? E ainda falam. É uma pessoa que não cuida de você mesma, não cuida dela mesma, tá sempre desleixada, anda desarrumada. Essa é a visão clássica do que se fala de autoestima. Por isso que eu entrei abrindo falando do que verdadeiramente é. Porque eu acreditava nisso. Como eu acreditava nisso, eu falei, ok, eu era acima do peso, na adolescência já, mas eu sempre me cuidei muito bem, eu sempre me arrumei muito bem. Sempre me arrumei, sempre me perfumei, sempre me preocupei em cuidar muito bem da minha aparência. Então, se a gente está se cuidando da aparência e dizem que a autoestima é ter aparência, ok, estou fazendo a minha parte. Até que na fase adulta, eu fui entender dentro de mim, dentro dos meus processos de autoconhecimento, que isso não é ter autoestima, isso é uma parte. Só que se o seu emocional não está equilibrado, se você não se valoriza, que é o que a gente está fazendo aqui, se valoriza de verdade, sinto muito, você não tem autoestima, você tem uma aparência bem cuidada, mas isso não é ter uma autoestima sólida. Eu tive uma seguidora, Pérola, na plataforma vizinha, que ela chegou para mim e disse assim: Fabi, eu passei a minha vida inteira me arrumando para o meu marido. E eu não me sentia feliz. Porque eu fazia aquilo esperando um reconhecimento. E era um reconhecimento que ele não validava para ela. Então, esse tipo de pessoa, ela deixa de sair, de viver a vida dela, ela sai, é como se fosse a questão do corpo, ela sai do corpo dela e dá espaço para outra pessoa manipular a vida dela. E o que é que você acha sobre isso? Isso, infelizmente, é muito comum, principalmente porque nós fomos ensinados que amor é isso, né? Que amor é o outro nos completar. Porque a gente. Isso é uma coisa importante a gente trazer aqui. Essas coisas de relacionamento, isso é invenção da cabeça feminina. Não, isso é uma construção social. E eu tô trazendo isso porque, assim, olha, a gente tem que entender como as coisas funcionam. Se a construção social é assim, você tem que entender que você tá brigando com algo muito maior do que simplesmente o que você acredita. Porque você vai entender o porquê que as coisas funcionam dessa forma. As pessoas acreditam que o amor é você um completar o outro. A metade da laranja que eu falei. Então, o que ela faz? Ela não está se sentindo bonita, então, dentro do que foi construído socialmente, aquele marido tem a obrigação de fazer ela se sentir bonita.
É a tal da transferência de responsabilidade afetiva, né, Pérola? Exatamente. Você pensar que o outro tem a obrigação de suprir as carências afetivas dessa pessoa. Só que isso faz parte de uma construção a certo nível. Não que é falado dessa forma, mas nós fomos construídos. Os filmes de romance fazem o que com a gente, gente? Eu amo filme de romance, tá? Sou apaixonada por filme de romance. Mas se você assiste um filme daquele, nossa, é maravilhoso. Você assiste um filme daquele, o cara praticamente é responsável pela felicidade inteira daquela mulher. E se aquele cara vai embora, meu Deus, a vida dela acaba. Tem um filme, eu não vou lembrar o nome, que eu gosto muito dele. A sinopse do filme é o seguinte: se alguém lembrar o nome, me fala aí. Que é de uma mulher que ela vai atrás da história da mãe dela. E ela descobre que a mãe dela teve um caso com um homem que também teve um caso com a avó, né? E ela vai atrás desse homem para descobrir qual é a história da vida dela. Descobrir a história da mãe, dá um monte de confusão, e nessas confusões ela acaba meio que terminando com o relacionamento que ela tinha, porque ela faz uma besteira. E no final do filme ela vai atrás dessa pessoa. E ele fala para ela: você vai ver eu falar aqui que você não pode viver sem mim? Daí ela falou para ele: olha, eu não tô aqui para falar que eu não posso viver sem você, porque eu posso viver sem você. Eu só não gostaria. Essa é a sacada. Bem forte, né? Essa questão aí que você está falando do filme, porque a questão do entendimento, eu acho que chega no momento que a pessoa ela entende a carência, ela entende a importância dela também, e ela se posiciona em relação ao outro. Exatamente. Mas essa postura, esse filme, eu lembro que eu assisti, me marcou muito. Eu era, acho que, adolescente quando eu vi esse filme. E me marcou muito essa frase, porque eu falei, gente, é sobre isso, né? Ter um relacionamento, não é que você depende do outro para ser feliz, mas você quer aquela pessoa na tua vida porque ela te faz bem, mas se ela não tiver, você vai continuar vivendo. Mas a maioria das vezes, o que a gente pensa? A gente não pode viver sem a outra pessoa que vai nos fazer feliz, e isso que causa os desníveis de relacionamento. Essa moça que você trouxe, por exemplo, gente, quantas pessoas a gente já... Quem na vida nunca se vestiu para agradar o outro? E de vez em quando, não tem nada errado você vestir para se agradar o seu marido. O problema é que se você está fazendo isso todos os dias para que você se sinta validada, esse é o problema. Porque você tem que se arrumar para você, não para ele. É a pergunta que eu faço para qualquer uma que está aqui. Você se arruma para você? De verdade. Exatamente. Pensa e responde. Porque essa pergunta sua é algo assim surreal. Eu vou dizer por quê. Até vou interagir aqui um pouco com o pessoal. Márcia está dizendo exatamente, as pessoas estão concordando com a nossa fala. E eu quero pedir, nós estamos exatamente às 8h26 aqui, às 20h26 da noite. Se vocês puderem compartilhar essa live, fazer a divulgação, porque esse conteúdo é de utilidade pública. Porque as pessoas acham que vamos falar só de relacionamento. Não, pessoas que são emocionalmente bem resolvidas, elas têm a vida financeira atrapalhada, a vida profissional, a relação com a sua família, com as pessoas em geral e com os seus relacionamentos é um desastre. Você concorda comigo sobre isso? Sim, porque as pessoas pensam o seguinte, elas acham que tudo é igual, mas não, gente. Às vezes você tem uma autoestima elevada no seu trabalho, mas no seu relacionamento é um caos. Às vezes você tem uma autoestima elevada no seu relacionamento, mas a sua autoestima no trabalho é um caos. Exatamente. Então é você entender como você... Eu falo assim, o importante da autoestima, fundamental, é você entender como você funciona. Porque às vezes as pessoas falam, eu tenho autoestima. Daí você vai ver no trabalho, realmente, ela tem uma autoestima maravilhosa, mas chega nos relacionamentos, ela vira gato e sapato da pessoa, porque naquele ponto a autoestima dela não é bem trabalhada. E tá tudo bem, cada um tem a sua área de conforto ali e as suas áreas de fraqueza. Verdade. A questão é que reconhecer que a autoestima, eu falo assim, a autoestima, gente, ela abarca todas as áreas da tua vida. E você vai ver, dentro dessa área, minha autoestima, ela é elevada ou ela é mais baixa? Qual é o nível? Eu não tenho uma autoestima igual em todas as áreas da minha vida. Tem áreas da minha vida que eu sou minha autoestima é muito mais alta do que em outras. E eu tenho consciência disso, então eu faço trabalhos para elevar essa autoestima em áreas diferentes, em momentos que eu preciso. Aí a Dani tá falando aqui bem isso. A Dani tá falando. Então, eu trabalho exatamente com esse processo aí da questão da autovalorização, da autoestima, de você trabalhar a autoestima, porque o que você falou aí tem tudo a ver, Pérola, porque realmente tem cada área da vida, às vezes a gente tá bem numa coisa no trabalho, mas a nossa relação não tá bem. Mas a gente tem que se atentar
E quando a gente não está bem emocionalmente, que todos os fatores que acontecem na nossa vida estão ligados ao nosso emocional. Então, quando a gente não está bem emocionalmente das nossas relações, interfere no nosso trabalho, interfere na nossa família, interfere com os nossos filhos, porque a gente fica sem paciência, a gente fica mal-humorado, a gente não fica bem com a gente. Então, isso está interligado com as outras áreas da nossa vida. Eu acho que tudo dá bem. A Márcia está falando aqui, e nem todo dia estamos 100%. É muito importante essa fala, porque eu também trago muito isso para as minhas mentoradas e nos meus conteúdos, quando eu falo de autoestima. Gente, autoestima, essa é uma frase do método Pérola de Reconstrução de Autoestima, que eu falo em todo lugar. Autoestima não é você estar feliz o tempo todo. Autoestima é você não desistir de você. É isso que é ter autoestima. É você se apoiar. Porque a gente... Eu falo muito, eu tenho uma raiva, eu já falei isso com a Fabi, quando o povo fala autoestima inabalável. Autoestima inabalável, eu quero morrer, porque quando você coloca o conceito de autoestima, eu quero, porque eu já caí nessa, já me atrapalhou muito esse conceito. Ninguém perfeito, né, Pérola? Ninguém super nessa vida. Porque assim, quando você fala autoestima inabalável, justamente você pensa que se a sua autoestima ela não fica numa constante, você não tem. Eu já conheci gente assim. Teve gente que falou, Pérola, nossa, eu achei, até eu te conhecer, eu achei que eu não tinha autoestima, porque eu não conseguia manter ela elevada o tempo todo. Quando você me explicou que a autoestima não é isso de manter elevado o tempo todo, é só eu continuar cuidando de mim, e tem momentos que ela vai estar alta, tem momentos que ela vai estar baixa, me deu um alívio. É sobre isso, por isso que eu falo muito sobre autoestima blindada. Porque uma blindagem, gente, você tem que colocar, porque uma blindagem desgasta, você tira e você troca. Uma coisa inabalável é inabalável. Então, eu detesto essa palavra. Para autoestima, eu não uso de jeito nenhum, porque se você segue ela ao pé da letra, não tem como você ter autoestima. Não existe. Então, Pérola, para a gente interagir com ela, buscar o conhecimento é seu ponto de equilíbrio. Né? É essencial para se manter bem com a autoestima e consigo mesmo. A Adri também entrou aqui, boa noite. Maravilhosa. Boa noite, linda! Então, Pérola, eu quero que você fale um pouquinho agora, nesse momento da live, que a gente ainda tem outras questões para falar, sobre a questão da sua mentoria, sobre a questão do que você faz. Porque tem muitas mulheres que precisam desse apoio e você pode fazer isso por elas. Ai, obrigada. É muito. A minha mentoria é algo assim que eu falo muito especial. Eu falo especial porque ela é uma construção que veio junto com a minha vida, né? Ela é um reflexo, ela só existe porque eu fiz um processo comigo primeiro. E por que eu trago isso, gente? Porque autoestima ela é um processo. Então, na mentoria, muitas vezes você chega para mim trazendo, ai, Pérola, eu não consigo fazer isso por conta disso, eu preciso de ajuda. E a gente vai descobrir que não. A gente vai descobrir qual é a causa raiz que tá. Eu vou, assim, por exemplo, eu ajudo empreendedoras, tá? Muitas vezes eu ajudo empreendedoras a se posicionarem aqui no digital com mais leveza. Empreendedoras, terapeutas, porque, eu não sei o que fazer, Pérola, me ajuda, me dá uma orientação. Então, eu tenho mentoria, eu tenho consultoria, onde eu ajudo as pessoas a se posicionarem. E a maioria das vezes, a pessoa vem falar para mim, vou dar um exemplo prático. Pérola, eu não sei o que postar. Não sei, eu preciso da tua ajuda porque eu não sei postar, eu não sei, eu vejo seu Instagram é bacana, como é que faz? E aí eu vou analisar com ela verdadeiramente o profissional e o pessoal. E eu falo, então, seu problema não é que você não tem o que postar, é que você não acredita em você o suficiente para trazer o conteúdo que você sabe. Entendeu? Então, o meu trabalho é trazer clareza para o que realmente está te travando, que geralmente são suas questões emocionais. Entendi. Então, na minha mentoria, eu trabalho muito isso. Você traz para mim, eu tenho uma questão de autoestima, ou a pessoa às vezes não é atrás da autoestima, mas ela traz algo que ela quer conquistar, que ela não se sente capaz de conquistar. Então eu vou lá e eu vou descobrir quais são os bloqueadores. E a gente vai começar a criar uma estratégia prática para a pessoa ir em direção a isso, mas enquanto a gente faz isso, vai elevando a confiança nela mesma, naquele processo, limpando as cargas emocionais, porque como terapeuta holística eu tenho diversas ferramentas que eu ajudo a fazer os alinhamentos. Por exemplo, eu sou consteladora também. Então, às vezes, eu atendo a pessoa e eu estou vendo que ela não está indo para frente porque tem questões de hierarquia com os pais que estão mal resolvidas, que é o que a gente chama da ordem. Que ela tá, por exemplo, querendo ser mãe da mãe.
Você está querendo ser mãe da sua mãe, você está travado, você não vai conseguir fazer o que você tem que fazer de uma forma que realmente seja sustentável e saudável. Então a gente tem que harmonizar esse relacionamento. Às vezes, nossa, tá com pesos emocionais muito grandes e a pessoa não está conseguindo se libertar sozinha. Nós fazemos técnicas de liberação emocional. Nossa autoestima está muito baixa, não estou conseguindo reerguer ela sozinha. Fazemos técnicas para elevar a autoestima, para ficar mais fácil. Eu vou fazendo essa técnica conduzindo a pessoa. Então é uma mentoria, a individual, né, que eu faço mentorias em grupo em alguns momentos. A individual é uma mentoria de 2 meses, onde eu pego na mão da pessoa e a gente vai botando em ordem o que ela decidiu trabalhar. Seja ela mesma, seja a posicionamento no digital, seja o Instagram dela, enfim, o que ela decidiu, o que ela decidiu trabalhar para destravar. Eu vou ver dentro das questões emocionais e a gente vai criar uma estratégia prática para ela se movimentar em direção a isso. Maravilhoso. Eu daqui, já botei aqui o arroba da Pérola, o arroba aqui da minha página, Papo de Relacionamento. Eu também quero fazer uma divulgação aqui do meu novo quadro, que se chama Dedo Podre. A gente vai fazer uma live toda semana, tipo, quarta-feira à noite, às 20 horas, tirando dúvidas sobre relacionamentos. E para quem seguir a gente, tanto Pérola quanto eu, vai ter uma surpresa no final com a gente, né, Pérola? Vai, eu vou revelar a minha surpresa no final, o que eu vou liberar para vocês. Já estou dando um spoiler. Dá spoiler aí, por favor. Para seguir a nossa página, diga aí as condições, por favor. Então, vocês, quem ficar até o final vai ganhar um presente, depois eu vou falar o que é, tá? Mas vocês vão seguir a minha página, seguir a página aqui da Fabi e manda um eu quero para mim lá. Eu quero bônus da live, um presente da live que eu vou liberar para vocês. Mas no final eu vou contar o que é esse presente, tá bom? Maravilha. E eu também, no final, eu vou falar aqui um presente especial para quem seguir, quem divulgar, quem compartilhar, quem comentar, porque esse conteúdo, como eu falei, de utilidade pública, as pessoas precisam saber, é uma coisa que envolve todo o sistema na sua vida, todas as áreas da sua vida, e isso faz toda a diferença. Você está aqui numa live, que é um conteúdo, nesse momento é gratuito para vocês, mas que vocês podem avançar, entrar em contato com Pérola, ela é maravilhosa, consteladora, eu faço várias ações com ela e eu posso garantir, é maravilhosa. E aqui também, na minha página, faço todo dia conteúdo, escrevendo questões importantíssimas sobre relacionamento. Mas aqui eu tenho uma pergunta para você, Pérola, para a gente esclarecer mais ainda essa questão da autovalorização. Como a mulher pode manter a sua autoestima saudável, mesmo estando em um ambiente nocivo? Essa é uma pergunta do seu relacionamento. Aí são escolhas que a pessoa vai ter que fazer. Porque, assim, se manter saudável no ambiente nocivo, gente, é muito difícil. Principalmente se você está num alto grau de fragilidade. Exatamente. Temos que ser sinceros aqui. O ideal é estar num ambiente nocivo, sabe que está num ambiente nocivo, procure estratégias para sair daí. Porque vai ser muito difícil você erguer uma autoestima num ambiente nocivo. Não é impossível. Mas, se você está num ambiente nocivo, principalmente se você não tem apoio psicológico, um apoio terapêutico, fica muito mais difícil você sair deste lugar. Por quê? Se você está num ambiente nocivo, é porque as pessoas daquele ambiente geralmente te empurram para baixo. Exatamente. E Então, principalmente, Pérola, essa questão do parceiro ou da parceira. Que às vezes é você também que é o problema na relação, né? A gente tem que falar sobre isso também, não é só o outro. Tem a pessoa também que é um criador de problema, é um gerador de conflito dentro da relação. Exatamente. É aquela coisa que a gente tem que olhar, ser bem sincero. Primeiro passo, isso é difícil fazer sozinho. Por isso que eu falo, gente, sente que tem um problema, busque ajuda de um profissional. Tá? Exatamente. Eu, por exemplo, eu já falei aqui em live com a Fabi, porque essa não é a primeira live que nós fazemos, já fiz uma live no Conecta Elas. Exatamente. Eu, como terapeuta, eu faço terapia. Inclusive, por exemplo, eu postei lá ontem e hoje atendimentos que eu fiz para cuidar de mim. Eu vou em outros profissionais para cuidar de mim, porque eu tenho os meus problemas, e se eu não tiver clareza sozinho, eu vou buscar um atendimento que ajude a facilitar o meu caminho, porque não é porque eu sou terapeuta que eu sei de tudo, eu sou um ser humano. Então eu preciso ser cuidada, eu preciso de alguém que olha para os meus pontos cegos e fala, Pérola, é isso que você não está vendo. E aí vocês têm que ter humildade, gente. O primeiro passo para a gente resolver os nossos conflitos com a gente e com os outros é ter humildade para falar qual é a minha responsabilidade nisso aqui. Qual é a minha responsabilidade?
Você fala, nossa, pera, não, eu tô num relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. Ok. Mas você escolheu ficar aí até o momento. Você Então, fala. você tem que sair daí. O que você vai fazer para sair daí? Esse é um dos temas da minha palestra que eu vou apresentar ao vivo no YouTube. Eu vou fazer minha propaganda aqui depois para vocês. Sobre a minha palestra sobre como ativar a chave da autoestima. A nossa mente, ela tem uma escolha. A nossa mente, ela não é positiva, negativa, ela é neutra. Então, quem decide é você onde quer ficar, onde quer permanecer. Não é, Perão? Exatamente. E, gente, a gente não está falando que é um processo do dia para a noite. Se você está fragilizada, por isso mesmo que eu falei, busque ajuda. Porque quando você está num ambiente nocivo, para você sair de lá, você vai precisar de apoio. Você vai precisar de clareza de alguém que esteja vendo o que você não está vendo, para ficar mais fácil você sair daquele lugar. De você se fortalecer para sair daquela relação. Porque tem muitas mulheres que, mesmo sabendo que estão num relacionamento abusivo, não saem. Porque não vê perspectiva. Gente, vamos ser sinceros. Você fala, nossa, pera, fulana apanha. Por que ela continua ali? Ela não vê outra perspectiva dela. Por quê? Não tem visão. Por isso que a gente precisa de ajuda, porque às vezes a gente está numa coisa tão ruim que por mais que esteja ruim, a gente não vê, ou não tem perspectiva, ou a gente não vê saída. Por isso que precisa de alguém que fala, olha, o caminho é esse aqui. Porque quanto pior emocionalmente a gente está, mais difícil a gente ter clareza de como a gente faz para sair dali. Você falou aí uma coisa que me reporta uma situação aqui, que é uma prática que todo casal devia ter. A questão da conversa assertiva dentro da relação. A comunicação, o que é que você fala sobre isso dentro do relacionamento quando você está vivendo essas situações, Pérola? Nossa, as comunicações, eu já atendi pessoas que estavam com casamento com questões. E a comunicação é a base. Quando você não tem uma comunicação clara, dá problema, gente. Por quê? Porque às vezes as pessoas se amam, mas eles não se entendem. Vou explicar. A gente tem que entender uma coisa: cada pessoa funciona de um jeito. Não sei se vocês conhecem, tem um livro que chama 5 Linguagens do Amor. Algumas pessoas falam, as teorias ali não são maravilhoso. Esquece essa parte. Vamos para a parte central aqui. É muito bom. Por quê? Por que fala 5 linguagens de amor? Porque cada pessoa tem uma forma de expressar o amor. Perfeito. Então, por exemplo, aquele casal que eu atendi, a pessoa que eu atendi do casal, ela é uma pessoa que funciona pelo toque. Então, demonstrar amor para ela, a comunicação dela é sensorial. Não vai resolver, é verdade. O parceiro é a comunicação verbal. Então, eles estavam em choque porque ela queria demonstrar amor, ela precisava do toque. Ele queria demonstrar amor, ele queria conversar. Só que na relação deles, na criação deles, cada um via isso como uma forma de amor. E eles não estavam se alinhando. É verdade. E eu falei, pera, você percebeu que... Daí ela contou e tal, daí eu falei, você percebeu que ele precisa da fala. Não adianta, isso que você está fazendo para ele é como se fosse uma agressão. Por quê? Para ele era como se ela estivesse tentando manipular as emoções dele pelo toque. Em vez de falar, manipular com atitudes. Porque ele... Essa questão aí que você está falando é importantíssima, porque é onde há a desconstrução do relacionamento, como você falou. Você tem que estar em sinergia, em sincronia com aquela pessoa. E muitas vezes a maneira como você acha que aborda aquela pessoa é a maneira certa. Porque a outra pessoa está acostumada e está esperando uma outra coisa de você. Exato. Então, uma das coisas principais num relacionamento é a gente buscar alinhar como o outro se comunica, como o outro gosta. É a gente olhar, e isso é muito difícil, porque primeiro que você ter esse nível de consciência de cada um conversa de uma forma, é difícil, e é difícil respeitar. Na minha família, por exemplo, eu tenho um primo que ele não, quando ele era pequeno, ele não gostava de ser tocado. Então é aquela coisa de abraçar, sabe? Entendi. Então, o que meus pais me ensinaram? Não abraçar ele, dá a mão. Porque ele não gosta. Você não... Respeita. É um caminho que seja uma zona de conforto para ele. Exatamente. Mas eu entendi que aos meus pais me ensinarem isso, por isso que eu tô falando, eu tenho essa visão, gente, porque eu fui ensinada assim. Entende que a gente fala que as coisas se ensinam? Eu fui ensinada ao quê? Respeitar a forma como o outro quer receber carinho. Eu fui ensinada a entender. Eu, por exemplo, eu sou a pessoa do abraço, tá? Se a gente se conhecer, eu vou te abraçar, porque eu sou essa pessoa. Mas, desde muito nova, o que meus pais me ensinaram? Se aquela pessoa não gosta de ser abraçada, você não vai abraçar essa pessoa, você vai dar a mão. Porque é assim que ela gosta.
de ser cumprimentada. E eu gostava, e para mim no começo era muito complicado, porque eu era criança, gostava de abraçar, mas eu entendi. E eu entendi que era isso que ele se sentia confortável. Entende? Só que você para pensar, eu aprendi isso como criança, então eu levo isso para minha vida adulta. Então, em alguns momentos, eu trago isso, por exemplo, gente, eu gosto de abraçar, eu pergunto para a pessoa, porque tem gente que já chega abraçando, tem gente que ou eu peço ou eu pergunto, eu posso abraçar você? Eu faço esse tipo de pergunta para a pessoa, mesmo que eu sinta que a pessoa está precisando, só se for um caso extremo, porque eu tenho que entender se a pessoa quer ou não aquele tipo de afeto. E eu tenho que respeitar. A maior parte dos relacionamentos não tem essa avaliação. As pessoas simplesmente impõem a forma delas de agir, de falar, de demonstrar emoção, e aí dá choque. Isso daí é tão sério, Pérola, porque sabe quantas pessoas eu escuto? A Adri tá falando aqui, eu amo receber abraço, é muito bom, é uma forma de demonstração de carinho, com certeza. Mas é como a Evelyn tá falando aqui, a Adri ama receber também, só assim, eu amo beijar, amo abraçar, mas quando você não é orientada, quando você não tem essa sensibilidade de sentir o outro, e você não foi orientada, porque ninguém nasce sabendo sobre isso, a gente tem que ter aquela coisa de se colocar no lugar do outro, para ter a empatia e saber o que é que realmente resolve aquela transformação com aquela pessoa. De quebra-cabeça, você precisa encontrar um meio termo para as coisas se encaixarem, né, Pérola? Porque quando você está acostumada a fazer uma coisa e a outra não gosta, como você citou o exemplo do abraço, você deu a mão. Então, isso já dá o encaixe naquele momento. Ela se sente confortável, amparada, e isso é muito sério, muito, muito sério. Porque quantos relacionamentos não deram certo? Tudo bem, não é uma regra. Os pais não têm que estar... muitos deles também não teve essa orientação também dos pais. Mas quando você tem esse esclarecimento da sua família, essa condução, a sua vida também se torna mais leve. Não é isso, Pedro? Porque você passa a respeitar o outro. Isso é muito importante. A palavra, o que traz muito problema nos relacionamentos é a falta de respeito, gente. Tá. Essa é a verdade. A falta de respeito é uma das coisas que mais destrói relacionamento. É falta de respeito com o quê? Com a criação e o limite do outro. Por que eu tô falando isso? Porque assim, gente, vamos ser sinceros. Quantas pessoas têm o tipo de criação que eu tive, que o pai ensinou, que, olha, fulano não gosta, então não faça. É verdade. Porque, primeiro, isso é uma sutileza. Isso é algo que você tem que estar muito atento para olhar, para se colocar no lugar do outro e falar, ok, eu gosto, mas o outro não gosta. Então, eu fui ensinada assim, você não tem que aceitar as coisas, mas você tem que respeitar a decisão do outro, Pérola. Ó, ele não gosta, você gosta, mas você vai deixar ele desconfortável? Não precisa, respeita a posição dele e faz a sua parte do seu jeito. Eu fui criada na base de respeitar o próximo, sem me desrespeitar. Entendeu? Quando você é criada dessa maneira, você tem noção de que você precisa se colocar no lugar do outro, que isso é de extrema importância na relação, e que isso só acontece porque você primeiro se respeita, você se ama e você aprendeu. Talvez você não tenha passado por isso ao longo da sua vida, mas você aprendeu a se amar e a respeitar também o outro. Não é? Não é? É importante a gente trazer isso porque, gente, olha, quando a gente fala de relacionamento, como eu falei, o que atrapalha um relacionamento? É não se respeitar a criação dos outros. Porque você tem que passar o seguinte, quando você está casando com uma pessoa, você não está casando só com uma pessoa, você está casando com os costumes que ela traz da família dela. Exatamente. Porque você veio de uma criação e você acha que aquela criação que você teve, ela é absoluta. Todo mundo vai fazer daquela forma, mas é mentira. Isso é o que o seu seio familiar acredita como verdade. Quando você casa com outra pessoa, você está casando com uma outra família que tem outros costumes. Exatamente. E aí você daí dá choque, porque vamos supor que numa família é normal, um exemplo bobo, todo domingo você se reúne na casa da avó para almoçar. Na outra família, aquela família não se vê de jeito nenhum, no máximo uma vez por ano em algum lugar, só para dizer que se viu. E tá tudo bem. Só que se você tem isso, uma família que nunca se vê, e a outra que se vê todo domingo, se não houver um consenso de conversar isso e aceitar, a outra pessoa que não gosta de reunião de família porque foi ensinada assim, vai acabar cansando de ir na família do outro todo domingo, vai ser um saco para ela. Porque eu não vejo nem a família dos outros. Entende? Isso é uma coisa que, se você olhar, é muito bobo, mas isso desgasta relacionamento.
causa desse gato tremendo, né, Pérola? E a Adri está dizendo aqui, quando eu era casada, meu esposo não me beijava na frente dos nossos filhos. Ele falava que era falta de respeito. Vivi isso durante 33 anos e hoje sinto muita falta. Adri, assim, dentro do que eu trabalho aqui de relacionamento, depois a Pérola vai dar a palavra dela, lógico, é essa questão da crença. Tem muita família que ele foi educado assim. Talvez na casa dele era uma falta de respeito. Minha mãe, quando ficou noiva do meu pai, meu avô tinha uma coisa assim, não deixava ninguém ficar sem camisa na mesa, era uma coisa de respeito mesmo. Então, são coisas que traz cultural da família, que ele traz para a vida dele, né? Nos relacionamentos, em todos os âmbitos. Você concorda comigo, Pérola, sobre isso? Sim, está totalmente alinhado com o que a gente estava falando antes. No caso da Dri, o esposo dela, infelizmente, faleceu ano passado, né, Dri? Então, é algo ainda muito recente para ela. Eu ainda, meus pêsames, eu sei que era muito importante para você a pessoa. E daquela coisa, quando tá ali, você fala, nossa, né? Que coisa complexa, tipo, não me beijo na frente dos meus filhos, depois você sente a falta e você entende o respeito, né? É uma coisa, é diferente quando a gente vê em alguns momentos. Quando a gente avalia isso na linha do tempo, que você fala, ok, era algo que eu queria, mas era o respeito que ele tinha, era o respeito que ele tinha pelos nossos filhos também. Então, é diferente. É diferente. É uma demonstração de amor, né, Pérola? Porque ele respeitava o ambiente dele, ele respeitava os filhos dele. Então, ele também era uma forma dele demonstrar amor para as pessoas, para a família dele. Exatamente. E é sobre isso que a gente está falando. A Adri trouxe um exemplo muito legal aqui do relacionamento dela, porque, gente, olha, a Adriana falou aqui do relacionamento que era uma coisa que ela gostava, que ela gostaria, mas o esposo não. Então eles chegaram num consenso. E para ele é falta de respeito, por mais que ela quisesse, não tinha. E é isso, são os combinados, gente. Combinado não sai caro. Exatamente. É a questão de você se comunicar, de você sentar e você expor para o seu parceiro ou sua parceira, é o que eu sempre falo aqui. O que é que está incomodando? Sem você apontar dedo, sem você acusar, sem ter aquela ouvida ativa, respeitando o tempo da pessoa. Isso é muito importante na relação. Uhum. E agora, nós estamos aqui há quase 10 minutos das 21 horas. E eu vou abrir esse espaço para que vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, o momento é agora para nós. Márcia falou aqui uma questão. Muitos não sabem dizer eu te amo para o filho, para os pais, no caso, é verdade. Existe aquela coisa da cultura mesmo. Porque ele não aprendeu, ele não recebeu esse carinho, esse direcionamento, né? Sim. E é uma coisa importante a gente parar para pensar, porque lembra que a gente falou que relacionamento é respeito, gente? A gente tem que entender que às vezes a gente quer atitudes da pessoa que ela não tem como dar, porque ela não sabe, ela não recebeu, ela não aprendeu. Então, tem coisas que ou a gente tem que entrar num consenso para a pessoa ir aprendendo aos poucos, ou a gente tem que respeitar, que não vai ser daquela forma, sabe? Exatamente. Então, isso é muito importante, a gente entender, porque tem coisas que a gente pode entrar num consenso com a pessoa e tem coisas que não dá. Tem coisa que não é negociável com a pessoa. E o maior erro das pessoas é achar que vai mudar isso no outro, né, Pérola? Exatamente. Porque, olha, acho que até a Márcia está falando, porque os pais não tiveram isso, aí os filhos acabam não mudando isso, sendo que isso tem que ser mudado através de nós. Exatamente, gente. Ninguém dá o que não tem. Primeiro passo. Se alguém quer dar o que não tem, ela vai ter que aprender a fazer diferente primeiro. Ela vai ter que aprender a ter para poder dar. Porque às vezes você não teve um lar amoroso, mas você quer dar isso para os seus filhos. Então você tem que ver, dentro do que você considera amor, como é que você vai trazer. É sobre isso? Pois ninguém dá o que não tem, mas você pode aprender a sua forma. Por isso que é negociação. Como eu falei que a autoestima se aprende, é sobre isso. Eu não nasci tendo autoestima, gente. Mas eu fui construindo a minha e eu continuo construindo, tá? Não é um processo que tá... né, Pérola? É um processo que todos os dias você se tendo autoconhecimento. Essa questão do autoconhecimento é muito importante. Você saber quem é você saber olhar para dentro de si, saber o que é que você tem de mais positivo, mais negativo, quem você é, né? Saber a questão do banco, eu sempre falo de você olhar para o primeiro espelho, você se enxergar, saber quem você é.
e começar a compreender que as coisas não são só do jeito que você quer, nem só do jeito que a outra pessoa quer, que precisa existir um conceito e você não muda as pessoas, você cede de um lado, o outro cede de outro para que haja esse consenso e todos dois se abraçam dentro de um bem comum. Eu acho que o Sim. relacionamento é bem assim, não é, Thelma? E a gente tem que respeitar que é muito, o que a gente está falando é muito bonito, mas na prática tem hora que não é fácil de aplicar isso, gente. De forma nenhuma. É uma coisa bem cansativa. E se você não tiver paciência, e a questão do autoconhecimento mesmo faz você ter essa direção de você ter um pouco mais de cautela, de ter mais. Não é fácil, não. É um processo doloroso, sim, dói, mas é uma dor que vai te ensinar a você ser uma pessoa melhor. E eu quero agora, Pérola, que você me diga aqui, para a gente finalizar essa parte da questão das perguntas e tudo, eu quero que você me fale, deixa aqui um direcionamento para essas mulheres que estão aqui na live, para todas as outras que vão assistir essa live salva. O que você dá de, assim, direcionamento para elas? O direcionamento que eu dou é, você quer ter um bom relacionamento com outra pessoa? Primeiro avalia como é que está o seu relacionamento com você, com sinceridade. Para analisar, assim, você está se dando atenção, você está se dando amor, você tem um tempo para você, você se presenteia, você se mima, você se cuida, você se ama. Isso. O que eu acabei de falar? Que ninguém dá o que não tem. Se você não tem isso em você, você vai cobrar do outro. E quando você começar a cobrar do outro, seu relacionamento vai começar a entrar em alguns problemas. Porque o outro não vai ter para te dar o que você está querendo, porque é tua responsabilidade se dar isso, não do outro. Então, você quer ter um bom relacionamento? Primeiro observa como é que está o relacionamento seu com você. Eu gosto muito de falar, você está se namorando? Antes de namorar outra pessoa, namore você primeiro. Porque a partir do momento que você tiver um bom relacionamento com você, você começa a ter um bom relacionamento com as outras pessoas, seja a nível amoroso ou qualquer tipo de relacionamento. E eu vou finalizar aqui essa questão dizendo uma frase aqui que eu acho que vai caber para todo mundo, para a gente começar a fazer aqui a divulgação do nosso brinde aqui final. Quando você ativa a chave da sua autoestima, você se torna uma pessoa imparável. Acredite em si mesma e conquiste o mundo. Eu acho que é bem assim. Quando você sabe o seu real valor, você, logicamente, como o Pérola falou aqui, é uma construção, é o dia a dia, é você se reinventar, é você se conhecer, é você começar a se colocar no lugar do outro, para você se tornar essa mulher forte e não parar. O importante é você não ficar procrastinando, é você seguir em frente até você alcançar o que você realmente merece. E o que a outra pessoa, se ela for importante para você, é importante você fazer esse movimento, não, Perão? Sim. E a mas antes de para outra pessoa é você fazer esse movimento para você, porque você merece mais. Márcia, só para finalizar aqui, nós está falando, eu vivi isso em 2018. Eu deixei para cuidar do meu namorado quando veio o término, eu aprendi muito. Eu passei por uma experiência que foi de adolescente. Eu vou contar aqui só para vocês terem como. Quando você deixa de se amar primeiro para amar o outro não vai amar em você o brilho. Então, na época, eu tinha um rapaz, eu namorava com um rapaz, e eu me dedicava para aquela pessoa, eu validava mais aquela pessoa, acreditando que aquele modo de relacionamento ia deixar aquela pessoa ao meu lado, que ele não ia me deixar nunca, e acontece que no dia do nosso aniversário de namoro, eu fui dar um presente, ele toda feliz, criei toda a expectativa, ele recebeu o presente e terminou comigo. Por quê? Porque ele não viu brilho em mim. E através do que eu passei na minha vida, eu aprendi com as minhas dores, e hoje eu estou transformando a vida de outras pessoas. Com o que eu sofri, como a Bela falou, é uma construção diária do que você é, do que você vai se transformar de melhor. Não é, Bela? Sim. Lembra que a gente passa por vários processos na vida. E uma das coisas mais complexas é a gente respeitar cada um deles para a gente alcançar o que a gente quer. Exato. A gente tem que aprender com as relações. E não é fácil fazer esse processo. Eu falo porque eu ainda tenho momentos desafiadores, gente. Tem que aprender a lidar com isso. Como eu falei, eu estou em constante processo. E eu quero que vocês tenham essa clareza que se não está do jeito que você quer, ok, mas como é o jeito que você gostaria? O que precisa ser feito para chegar nesse lugar? E você vai se encaminhando para isso. E, como eu falei, precisando, busque ajuda. Estou aqui para isso. Exatamente. Tem Pérola aí para
com as mentorias, as ações que ela faz, que vai mudar a constelação familiar. Fale mais alguma coisa assim. O que é que você faz de melhor, assim? Tem o divórcio, né, energético, e muito mais coisas que ela faz, que é maravilhoso, né? E tem a página aqui da Fabi Marques também, com todas as orientações. E eu vou falar da minha parte, qual é o meu bônus daqui de hoje. Para quem seguir a página e participar do meu novo movimento, que é Dedo Podre, se você tem uma questão mal resolvida nas suas relações, ou passou por algum trauma no seu relacionamento, para quem estiver aqui e acompanhar as minhas lives no dia do meu evento, no caso do Dedo Podre, você tem direito a 2 respostas e um diagnóstico para essa situação. Para quem botar eu quero no hashtag lá no direct. E agora eu vou passar a bola aqui para a nossa querida Pérola. O que é que você tem de melhor para apresentar aqui hoje? O que é que você vai oferecer de maravilhoso? Muito que a sua presença que já é maravilhosa aqui com a gente. Gratidão, muito obrigada. Para quem eu quiser, eu vou liberar para vocês uma gravação de uma mentoria que eu fiz há uns anos atrás, 3 anos atrás, para ser mais exata, né? Tanto é que a minha mentoria na época era diferente até, mas eu falo sobre a tríade da falência emocional. Então eu falo, qual é essa tríade que destrói a sua autoestima? Para você entender o que é, porque a gente tem 3 fatores que, quando eles estão ativos juntos, a sua autoestima vai lá no pé. E, óbvio, em consequência, destrói os seus relacionamentos também. Então, se você quiser o acesso a essa aula, né, a gravação dessa sessão, onde eu falo dessa tríade da falência emocional, manda eu quero a aula lá no meu direct, mas tem que estar me seguindo, tem que estar seguindo a Fabi também, que eu vou liberar para vocês o link para vocês assistirem essa aula. Tanto é que eu falo assim, a mentoria era outro modelo, mas os conteúdos ainda são muito valiosos, porque mudou a estrutura, mas a essência não mudou. Jamais, a essência não muda não, que o conteúdo é para sempre, conhecimento nunca é demais. E se vocês querem participar desse bônus, desse brinde que a gente está dando aqui para vocês, também divulgam essa live que vai ficar salva. E para quem assistir salvo, também pode conseguir, tá? Se você estiver assistindo salvo em qualquer momento, manda mensagem, mas avisa qual é que é, por exemplo, a sessão da tríade da falência emocional para eu saber. Então avisa lá, eu quero a sessão da tríade da falência emocional. Então, se você estiver assistindo gravado, também manda mensagem no direct do Instagram, @PérolaBittencourt-Autoestima. Eu já estou colocando aqui mais uma vez, gente, a página da gente, para não ter dúvida, corre lá, segue a gente, faz esse movimento, divulga nossa live, assiste de novo, porque se você gostou, você vai assistir de novo, comenta, e eu quero agradecer aqui primeiro a presença da nossa querida Pérola, essa mulher incrível, que também já esteve no Conecta Elas comigo, agregando valor lá, porque mulheres fortes, elas constroem pontes. E ela veio construir a ponte aqui para vocês, trazendo esse conteúdo incrível, com esse momento especial, um momento de utilidade pública que muita gente vive relacionamentos achando que é só começar e não é bem assim, tem toda uma nuance dos relacionamentos, você precisa entender certas coisas que fazem toda a diferença. Gratidão pela sua presença, meu amor, mais uma vez, na minha página, você está sempre aqui. Muito obrigada pelo carinho, pela sua entrega, por tudo. E um beijo a cada seguidora que está aqui compartilhando, comentando, as pessoas que estão aqui, Dani, Márcia, Adri, Dai e muito mais que estão aqui. Eu só tenho a agradecer. Um beijo, gratidão. Passo a palavra para você agora, Pérola. Primeiro, gratidão, amei o convite. E eu quero saber se eu posso dar um presente ao vivo para quem chegou até aqui nessa live. Claro. Porque quem chegou aqui é prometido. Só que eu quero que aqui nos comentários. Coloca assim, eu quero esse presente aqui. Então, interagir com a gente, né, Pérola? Sim, eu vou dar um presente para quem for lá. O pessoal já está agradecendo aqui. E eu vou dar um presente para quem está ao vivo. Obrigada, Daiane, Adri, todo mundo que está aqui. Porque assim, eu acho que eu comentei no começo da live que eu sou oraculista, né? Eu trabalho com diferentes oráculos e eu uso os oráculos dentro das minhas mentorias e das minhas terapias para trazer clareza do que as pessoas, dos pontos cegos que as pessoas têm nas questões que elas vêm trabalhar, ou das emoções que elas precisam trabalhar que elas não conseguem acessar. Então eu vou tirar uma carta aqui para falar para os seus relacionamentos.
O que as cartas têm a dizer para as pessoas que chegarem até aqui, tanto as que estão ao vivo quanto as que vierem no gravado, assistirem no gravado? Qual é o conselho das cartas para você melhorar os seus relacionamentos? Vamos lá, vamos ver o que as cartas trazem. Bora! Então, conselho das cartas para vocês melhorarem os relacionamentos de vocês. Enquanto isso, comentem, divulguem, compartilhem, sigam a página junto, né, Pérola? Exatamente, divulga a gravação dessa live para as pessoas também, gente. E a primeira carta que saiu foi justamente a carta dos amantes. Já veio com tudo, sério, coração. Primeira carta, já veio a carta dos amantes. Tem dúvidas, tem problemas, mas você está seguindo o teu coração de verdade? O que você quer? Ou você está seguindo uma convenção, o que disseram que é certo? Porque num relacionamento, certo e errado, quem decide são as pessoas que estão na relação. E se você não está numa relação, mas você quer melhorar os seus relacionamentos, você está seguindo o seu coração para melhorar os seus relacionamentos ou encontrar uma pessoa nova? Avalia. Quais são as suas motivações por trás desse relacionamento ou para ter um relacionamento? Porque pode ser por isso que as coisas não estão fluindo da forma como você quer. O segundo passo é as sombras, que é cuidado com as ideias que você tem com relação a relacionamentos. Porque tem crenças, tem ideias, tem visões que você está tendo que não são necessariamente verdade. São o seu lado sombra, que são as crenças negativas, os seus traumas, os seus medos, colocando uma visão de relacionamentos que está atrapalhando o que você tem ou te impedindo de acessar um relacionamento novo. Essa carta é boa, né? Essa carta é muito boa. Maravilhosa. E a outra carta que apareceu é a torre, que é deixa aí o que precisa ir. Tem coisas que ou para o relacionamento dar certo, ou para você se abrir para um relacionamento, você precisa desconstruir. Não tem jeito, tem que passar por um momento de destruição, que é, isso aqui não serve, você tem que tirar. Tem coisa que para você ter um relacionamento saudável não serve em você. Você precisa reconstruir isso. Então, se permita se transformar, retirar, mudar, para você acessar os relacionamentos que você merece. E por último, o imperador. O imperador fala de foco. Não esquece que isso que a gente está falando aqui, que as cartas estão trazendo para você, não é que você vai fazer isso uma vez e acabou. Não, isso aqui é para você realmente avaliar, para levar para a vida. Você vai precisar de foco, você vai precisar criar uma estratégia, você vai precisar de disciplina para você se transformar, para acessar os relacionamentos que você merece. Senão, você volta para o lugar onde você estava antes. É que nem uma academia, gente. Para a gente ter um peso ideal, o corpo dos seus sonhos, o que você escolher ter, você não vai ter que estar sempre indo na academia, sempre se cuidando, sempre olhando para a alimentação, mudando e tal. Os relacionamentos emocionais é a mesma coisa. A diferença é que você não está vendo o seu trabalho. Você não está vendo o movimento porque é algo de dentro para fora. Mas assim como você faz aquele alinhamento, aquela dedicação para você cuidar do teu corpo, o teu emocional também vai precisar de foco para que você não caia nas armadilhas. E aí, gostaram, gente? Gostaram das leituras, das mensagens? Coloquem aí, porque, minha filha, aqui é um presente dos deuses que ela deu para vocês, viu? E eu quero parabenizar também a presença do Delas Podcast, que são mulheres maravilhosas. Eu participei, fui entrevistada também na Fofoca Terapêutica, do lado da nossa querida Pérola. São mulheres poderosas, essas 3 mulheres, Rose, maravilhosa. Todas elas que estão aqui, eu quero agradecer a vocês pela presença, pelo presente, que a gente ganha um presente, né, Pérola? Com a presença dessas mulheres incríveis. Com certeza. E eu só quero agradecer a vocês. Sigam, por favor, a Pérola Bittencourt, sigam a nossa página, Delas Podcast, os Fofocas Terapêuticas, e estejam sempre aqui. E o @ conecta elas também. E não esqueçam de ir lá na nossa página, colocar eu quero, compartilhar e estar sempre aqui. Bem, a gente já está aqui, já são 21h10, e eu deixo o meu carinho, o meu abraço e a minha disponibilidade sempre para vocês. Maravilhosas, um beijo maravilhosas e até amanhã. Até mais, né? Na semana que vem, fiquem ligadinhos aqui nos stories que eu vou colocar o dia que a gente vai fazer aqui. É um dia, o nosso quadro novo no Podre aqui, para tirar dúvidas e responder
sobre perguntas de relacionamentos. Vocês vão amar. Um beijo, Pérola. Fica com Deus, meu amor. Também fiquem com Deus. E se vocês quiserem, tem atendimento saindo maravilhoso, coletivo de mandala astrológica para a semana que vem. Não tá lá na minha página. Porque essa pirâmide, né, Pérola, é divina. É assim, transformadora. Fabi fez no final. Eu sou suspeita em falar, viu? Porque eu faço as ações aqui com Pérola e minha filha. A minha pele, como tá mais bonita, foi depois dessas tiragens. A gente tá mas ele ajuda. E vai ter tiragem coletiva na semana que vem. Tá R$ 96 a tiragem coletiva. Vocês ganham uma técnica de alinhamento para ajudar no ano e ainda uma sessão coletiva de Mahalila com a Patrícia, que é uma outra profissional maravilhosa para vocês se prepararem para Imperdível, né, Pérola? Então, se vocês querem, me chama lá. E, nossa, é até difícil sair, porque tá tão gostoso com essas mulheres maravilhosas. Gostoso demais. Se eu pudesse ficar a noite toda aqui com vocês. Mas a gente pode marcar outro encontro, fazer outras ações aqui. Para quem seguir a gente, sigam lá também, Pérola. Ela também faz lives incríveis. Um beijo, Adri. Um beijo delas podcast, Dani, Dai, Márcia, bem, todas as pessoas que estão aqui. Eu vi que teve seguidores também, homens que estão aqui, porque essa live é tão maravilhosa que até os homens estavam aqui assistindo a gente, Pérola. Olha, que honra! Muito bom. Então, meus amores, até semana que vem com nossa live aqui de relacionamento. Sigam também nossa querida Pérola, também ela faz lives incríveis. Façam as ações com ela que vocês vão amar. Minha amiga acabou de entrar aqui também, Josiane Feitosa, advogada também. Dani está aqui, todas as pessoas que eu amo estão tudo aqui assistindo com a gente. Isso é muito bom, porque esse momento é de agregar valor na vida do outro. Um beijo e até semana que vem. E não esqueçam, vão lá na página de Pérola, sigam a gente, divulguem e façam as ações com a gente, que vai ser muito bom. Ganhem nossos presentes, que vocês vão amar. Um beijo e até a próxima live. Um beijo, Pérola. Gratidão. Gratidão, Malu.